Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui o irmão Fagner com vocês mais uma vez. Dando continuidade à nossa matéria de Epístolas Paulinas 2, estamos aqui falando em nome do Instituto Bíblico de Campinas, o IBCamp, que desde 1984 tem preparado obreiros para melhor servir ao Senhor, e agora é a sua oportunidade. Hoje nós estudaremos a lição de número 7, a primeira epístola a Timóteo. Então, nossa matéria aí é Epístolas Paulinas 2. Hoje, a lição de número 7, a primeira epístola a Timóteo. O escritor do livro é o professor José Lima de Jesus. E as nossas dicas principais: leia o seu livro, tenha foco e disciplina e responda o questionário no final de cada lição. E no escopo da lição de hoje, queridos, nós vamos falar sobre a síntese biográfica de Timóteo, a data da epístola, o propósito da epístola, a saudação, missão, deter os falsos mestres, instruções a respeito da adoração pública, a mulher e a sua posição na igreja, desejar o episcopado. Falaremos sobre as qualificações necessárias para o obreiro, qualificações do diácono e motivações para escrever. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui na nossa lição de número 7, tratando agora sobre a epístola que Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé. Mas antes de mais nada, nós vamos orar pedindo a Deus esclarecimento em cima desse capítulo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando essa aula, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Amém. Então, meus irmãos, a epístola a Timóteo, ela é considerada uma epístola pastoral, porque ela vem no sentido de orientar a igreja de como proceder mediante a tantos temas relevantes. E essa carta ela é muito atual hoje. O legal da Bíblia, queridos, é que ela continua sendo atual. Mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos atrás, ela continua atual. E a epístola de Timóteo não é diferente. Eu, particularmente, gosto muito dessa epístola. É uma epístola onde Paulo demonstra todo o seu amor, todo o carinho pelo jovem obreiro chamado Timóteo. E aqui nós vamos tocar em alguns assuntos baseados na nossa lição de número 7. Lembrando que é uma síntese abreviada, mas os pontos principais nós vamos debater aqui. Então, na introdução, nós vamos ver que essa epístola é considerada uma epístola pastoral. O precursor a fazer essa classificação foi o famoso Tomás de Aquino, no século XIII, ao dizer que ela fornece uma regra pastoral. Mais tarde, no ano de 1726, foi adjetivada, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo, e também a epístola a Tito, como epístolas pastorais. Embora realmente sejam epístolas que têm como objetivo orientações pastorais, não se pode eliminar as particularidades e as pessoalidades de cada uma. Sobre o jovem Timóteo, ele era nascido na cidade de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. O seu pai era gentio, já a sua mãe era judia. Está lá em Atos 16:1. Na primeira viagem missionária, como fruto das pregações do apóstolo, ao que tudo indica, sua mãe e avó haviam se convertido à fé cristã. Timóteo havia sido instruído nas escrituras judaicas desde a tenra idade. Já na segunda viagem missionária, o apóstolo passa pela cidade de Listra e Timóteo se destaca entre os cristãos. Paulo o chama para viajar. Pelo fato de o apóstolo ir pregar a judeus, ele decide então circuncidar o jovem Timóteo, que recebeu a imposição de mãos dos anciãos da igreja com o intuito de equipá-lo a desempenhar o seu ministério. Timóteo viajou com o apóstolo Paulo grande parte das suas viagens, segunda e terceira, provavelmente, se referindo a Paulo numa figura de linguagem como pai, está lá em Filipenses 2:2. Timóteo, pessoal, foi o representante do apóstolo Paulo nas igrejas de Tessalônica, de Corinto, de Filipos e também de Éfeso. E ele era um jovem também que tinha muita personalidade. Paulo descreve Timóteo como uma pessoa de espírito temeroso e pede à igreja de Corinto para que o aceite, deixando-o à vontade. Timóteo é exortado pelo apóstolo a não deixar que ninguém despreze pelo fato dele ser jovem, a não se tornar negligente com relação ao dom recebido de Deus, e não ter vergonha de pregar o evangelho com ousadia. Paulo declara que Timóteo havia recebido a liberdade, e esta é certamente uma referência à soltura da prisão. Contudo, não se sabe mais nada sobre o que aconteceu com Timóteo depois que o apóstolo lhe escreveu a segunda epístola. Então, queridos, nós começamos a observar aqui, Paulo tinha um carinho todo especial por Timóteo. Timóteo tinha um carinho todo especial pela pessoa de Paulo. Timóteo era filho de um homem gentil com uma judia. Muito provavelmente, a mãe e a avó de Timóteo se converte
E aí Timóteo é convidado por Paulo a viajar na sua segunda e terceira viagem missionária. Muito provavelmente isso foi o que aconteceu. Só que Timóteo, ele agora tem uma função assim de muita responsabilidade, que é de representar o apóstolo Paulo em algumas igrejas. Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras mais. E aí, a data e a epístola dessa carta, pessoal, as duas epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo foram escritas durante o período que seguiu a libertação do apóstolo da prisão domiciliar em Roma, provavelmente entre 62 e 64 depois de Cristo. A primeira epístola pode ter sido escrita na Macedônia ou na Grécia. Alguns comentaristas acreditam que o tenha sido antes do ano de 64, porque essa epístola também tinha um propósito. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso com uma responsabilidade enorme, que era admoestar algumas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina, que era segundo o evangelho da glória de Deus bendito. Cumprir essa responsabilidade ficou mais difícil por causa da juventude e timidez natural de Timóteo. O apóstolo esperava ir. Enquanto isso, escreve a Timóteo para orientá-lo. Essa é a razão por que Paulo escreve. Instruir a Timóteo sobre como se conduzir enquanto administrava os assuntos da igreja e encorajar com conselhos e respeito de seu próprio progresso espiritual. E aí o Champlin, queridos, ele vai apresentar pelo menos 3 razões pelas quais foi escrita a primeira epístola a Timóteo. A primeira razão que Champlin destaca é a necessidade de combater os falsos ensinos. A segunda necessidade era encorajar a nomeação de homens espirituais e moralmente qualificados para o ministério, o que exigiu várias instruções sobre as qualificações desses homens. E a terceira, queridos, é a necessidade de instrução no caminho da piedade, que envolve a vida e prática moral. Então, queridos, o Champlin vai destacar pelo menos 3 objetivos ou circunstâncias que levaram Paulo a escrever essa carta. E eu considero as 3 de fundamental importância para nós nos dias de hoje. Vamos debater isso? A primeira é a necessidade de combater os falsos ensinos. Na igreja se levantavam muitos judaizantes, querendo dizer que somente o sangue de Jesus não era suficiente para a salvação. Que aquelas pessoas, os gentios convertidos, precisavam seguir o ritual judaico mosaico para poder alcançar a salvação. E isso aqui é uma heresia. Eles diziam que precisa se circuncidar, por exemplo, para poder ser aceito por Deus. Então os falsos mestres sempre estiveram no seio da igreja, no leito da igreja, para enganar o povo com falsas doutrinas. Mas aí Paulo vai escrever para combater esses ensinos. O segundo ponto que Paulo vai escrever é a necessidade de encorajar a nomeação de homens espirituais e moralmente qualificados para o ministério. Porque, queridos, hoje em dia, na maior parte das igrejas, não digo em todas, porque tem as suas exceções, a pessoa é nova convertida, é um neófito na fé, mas a pessoa fala bem, tem uma boa expressão, já vira obreiro. Já coloca para dirigir pão de pregação, já coloca para dirigir culto, para pregar, e a pessoa não tem amadurecimento ou experiência com Deus ainda, ou com a palavra, uma experiência de transformação pela palavra, e já coloca essa pessoa para exercer cargos de liderança, a ponto de estar um cego guiando outros cegos. Mas Paulo vai dizer aqui da necessidade que a igreja tem de obreiros. Ok, sim, é verdade. A igreja precisa de obreiros. E você que está fazendo esse curso no Ibicamp, você está no melhor lugar para a sua formação. A igreja necessita do seu trabalho, mas para o seu trabalho ser bom, ser produtivo e gerar fruto, você precisa ter preparo. Um piloto de avião, por exemplo, pilotar um avião, ele precisa se preparar, porque tem vidas que dependem dele. Um médico cirurgião precisa estudar, precisa se preparar, porque tem vidas dependendo e precisando dele. Agora, um homem de Deus, um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono que seja, vai ter uma posição eclesiástica sem preparo nenhum, sendo que o cuidado que ele vai ter vai refletir na eternidade. Um avião, se cair, a pessoa morre, mas no dia da volta de Jesus ela ressuscita. Mas e se você tiver com a sua alma para uma pessoa despreparada, vai vocês dois para o inferno. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Então Paulo vai mostrar a necessidade que o obreiro tem de ter um preparo. Ah, não é esse negócio de teologia, que você precisa ficar pilhado, ficar analítico, crítico com tudo. Não. Mas é um preparo que quando você tiver oportunidade, você vai ter conteúdo de qualidade para transmitir ao povo de Deus. Mas isso Deus não vai fazer por você. Você faz a sua parte até onde você pode. E depois de onde você não pode, Deus ele assume para fazer. Então, estude, ore, se prepare, leia a Bíblia. Talvez você tenha assistido essa aula e você ainda não tem um chamado ou uma consagração. Mas na hora que chegar, meu irmão, você vai estar preparado para exercer o seu ministério. E outra, com qualidade. Isso aqui é muito importante.
E a terceira razão que Champlin destaca, queridos, é a necessidade de instrução no caminho da piedade. Então, o Champlin vai querer mostrar aqui que não adianta ter nome grande, ser famoso, nome no cartaz, outdoor, agenda cheia. Você precisa, antes de buscar ostentação, ao invés de buscar ostentação, fama, aplauso, holofote, você precisa praticar, se exercitar na piedade, porque é a piedade que produz coisa boa. Ok? O que é piedade, pessoal? Piedade é você ter respeito, consideração pelo aquilo que é sagrado. Se você é um pregador, você não vai pegar a Bíblia de última hora para pregar. Se você é um professor, você não vai pegar a matéria da aula que você vai dar na escola dominical, por exemplo, no sábado à noite. Não, tem que ter dedicação. Você tem que ter cuidado. Você tem que saber que o que está na sua mão, chamada obra de Deus, não pode ser feita de qualquer maneira. Então, pela sua piedade, você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance, com todas as suas forças, para fazer o melhor para o Senhor. Isso é ser piedoso. Não é ter dó dos outros, não é olhar para as pessoas com compaixão. Isso é uma outra coisa. Piedade é você saber que você não merece nada, que você não é nada, não é ninguém, mas Deus escolheu você para fazer. E por isso você deve fazer da melhor forma possível, com piedade. Na saudação, Paulo inicia sua epístola como as demais, mencionando primeiro o seu nome e em seguida o destinatário. Isso se dá pelo fato de que, no mundo politicamente unificado pelo Império Romano e culturalmente grego, era natural que o escritor usasse o seu nome grego-romano. Paulo considerava Timóteo um filho na fé. A palavra filho, do grego teknon, provém de tikto, que significa gerar ou dar à luz, no sentido de ter sido gerado espiritualmente através do apóstolo. Timóteo era filho genuíno na fé, gerado pela graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que era a missão que Paulo queria passar para Timóteo? O apóstolo Paulo expressa a seu filho na fé, Timóteo, em sua opinião, é a necessidade de maior urgência, que seria a continuidade de Timóteo trabalhar na cidade de Éfeso, com o objetivo de dar prosseguimento à luta em prol de admoestar as pessoas, abre aspas, a fim de que não ensine outra doutrina. O apóstolo orienta Timóteo no sentido de que, para desestimular tais pessoas através dos ensinos das Escrituras, os falsos mestres se embriagavam com mitos e genealogia. O que acontece? A pessoa, quando é vazia de conteúdo, ela precisa inventar certas coisas para tentar preencher o espaço que está sendo desocupado. Muito hoje se fala no Brasil um linguajar mais chulo que diz encher linguiça. Muita gente você vê ocupando os púlpitos, ocupando um local de palestrante, de professor de escola dominical, que não sabe nem o que vão falar e aí precisam ficar enchendo linguiça. Os judeus, a Bíblia diz que Jesus pregava como quem tem autoridade, diferente dos fariseus, entendeu? Então eles pregavam muita religião, mas não pregavam em si a palavra de Deus. Eles pregavam muito ritos judaicos, mas não pregavam a palavra de Deus. Pregavam muito a sua religiosidade judaica e não pregava a palavra de Deus. Colocava a religião acima da palavra. Isso aqui é difícil. Então a pessoa que não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica, não tem conhecimento bíblico, ela vai inventar todo tipo de coisa, vai falar de fofoca, vai falar de um monte de coisa que não tem nada a ver, onde poderia ocupar o tempo falando de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus batiza, que Jesus faz, realiza. Isso sim vale a pena, isso sim é eficiente. Instruções a respeito da adoração pública. Um fato urgente que chama a atenção do apóstolo é o relacionamento da igreja com as autoridades e em sua manifestação na adoração pública. Certamente, essa exortação tem a ver com o Estado, visto que a igreja está inserida em um contexto político e não pode se comportar de qualquer maneira. Por isso, o apóstolo pede que os façam orações intercessórias para todos os homens. Então, Paulo vai começar a dizer aqui que não importa se você é de direita, de esquerda, do centro à direita, do centro à esquerda, do centrão. Você precisa, como cristão, orar pelas autoridades. Mas eu não gosto da autoridade que está. Paciência, na próxima eleição muda. Naquela época não tinha eleição, nessa época que Paulo escreve. Era o império, era o imperador. Era mau, era sanguinário, perseguidor, mas nós devemos orar por eles. Porque o amor do cristão, queridos, não está entrelaçado a ofertar amor de volta quando você recebe. Às vezes você recebe pedrada, paulada, xingamento, cusparada, mas você devolve com amor. Tem uma história que diz que duas vizinhas viviam brigando, uma vizinha não gostava da outra. Teve um dia que essa vizinha ruim que não gostava da outra, ela pegou um embrulho bem bonito e colocou na porta da casa da pessoa. A vizinha, quando viu aquilo, viu o cartão lindo para fulana de tal. Na hora que ela abre, tinha um churume, aquela água de lixo cheia de bigato,
um cocô de cachorro, assim, uma coisa bem feia. E ela leu o cartão, para fulano de tal. Essa mulher, que é crente, pegou essa bandeja, foi lá na cozinha, jogou água quente nessa bandeja, jogou todo aquele lixo fora, aquelas fezes fora, lavou tudo, desinfetou, colocou um arranjo de flor bem bonito, encheu de flor, tampou o pacote, amarrou e colocou o cartãozinho junto. E pediu pro filho dela deixar na porta da vizinha que não gostava dela, que tinha feito esse desaforo. Quando chega na porta da casa, a vizinha viu aquele pacote, aquele embrulho, ela falou, agora eu peguei essa crente. Ela tá se vingando, quer ver só? Na hora que ela abriu o pacote, uma caixa de bombom e aquele ramo de flor, aquele buquê de flor, coisa mais linda. E o cartão tava lá, ela falou, eu não entendi nada. Na hora que ela pega o cartão, que ela lê, estava escrito assim, cada um dá aquilo que tem de melhor. Então, não é pagando mal com mal, mas é o mal com o bem. Então, você, independente do seu estado político, você deve orar pelas autoridades constituídas. Alguns direcionados por Deus. O país já está entrando num caos que está. Imagina se não tivesse peso de oração em cima dessas pessoas que estão dirigindo a nossa nação. Onde nós estaríamos hoje depois dessa pandemia? Então, uma instrução que Paulo traz para Timóteo é essa. Ensina o povo a orar e, principalmente, ore pelas autoridades constituídas. Porque, querendo ou não, nós estamos inseridos num país, num estado, numa cidade, cumprindo ali uma regra de leis estabelecidas, principalmente no ambiente de culto. Então nós precisamos ser bons cidadãos. É isso aqui que Paulo orienta Timóteo. O dever de orar por todos os homens. O apóstolo especifica as autoridades ao citar reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Isso porque essas pessoas são responsáveis por manter uma vida pacífica entre os homens. Certamente, ele tinha visto o imperador Nero e outras autoridades subalternas a ele. As autoridades asiáticas e os que trabalhavam no império, o que tinham posição de influência. Podemos ver também mediador, o Jesus Cristo homem. O apóstolo define essa atitude da igreja como boa e aceitável diante de Deus, que tem seu desejo em que sua salvação alcance todos os homens, ao mesmo tempo em que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso porque há um só Senhor que faz a mediação entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, é o nosso mediador. Um homem que se entregou para resgate da humanidade. E esse é um testemunho que deve ser apresentado por toda vez que você tiver oportunidade. O apóstolo foi designado com o intuito de que a salvação chegue a todos os homens que tenham pleno conhecimento da verdade. Ele reconhece que foi posto como mestre dos gentios. Está lá em 1 Timóteo 2,7. E aí eu coloquei algumas imagens aqui do lado de vários santos. Tem o São Jorge ali espetando o dragão, tem o Santo Expedito, tem o São Rafael, tem o São Pedro, e tem até um santo ali sem cabeça, ali segurando a cabeça, tá vendo? Então, tem algumas religiões que acreditam, pessoal, que esses santos, eles intercedem por nós. Algumas pessoas acreditam que esses santos intercedem por nós. Isso é um absurdo muito grande. A Bíblia mesmo diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você lê a história dos heróis da fé, você vai perceber que Martinho Lutero, ele diz que quando criança, ele sentia medo ao falar do nome de Cristo, porque ele via Jesus como um juiz encolerizado que gostava de maltratar as pessoas. Então ele rogava a Maria que intercedesse ao Pai por ele. Isso é um absurdo. Maria nunca pediu para ser adorada. Maria nunca pediu para ser venerada, idolatrada, santificada. Maria era uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher temente a Deus, obediente. Então uma mulher exemplar. Mas ela nunca disse que ela merecia adoração. As pessoas adoram. E aí surgiu vários outros tipos de santo, do casamento, o que desata o nó, o que derruba a parede, o que arruma bagunça. Então tem muito. E algumas pessoas acreditam que esses santos fazem a mediação entre nós e Deus. Mas a Bíblia deixa claro que somente Jesus é quem pode fazer essa ligação de novo. É através da graça dele, é através do sangue precioso dele, que nós temos esse elo de volta com Deus, graças a Cristo. E aí agora Paulo vai tratar também sobre a mulher e a sua posição na igreja. O apóstolo irá tratar de algumas diretrizes no tocante à aprendizagem e o ensino em relação às mulheres. Essa passagem é paralela em relação aos coríntios. O foco do texto não está na proibição da mulher aprender, mas que ela ensine no sentido de exercer a autoridade de homem. Nesse caso, diz que ela deve permanecer em silêncio. Paulo apresenta uma ordem cronológica. O apóstolo não queria que a mulher instruísse o homem nos cultos públicos, o que se constituía
em uma inversão de valores. Sua base está na cronologia da criação. Ela foi criada por causa de Adão e não Adão por causa da Eva. O Senhor não criou para ser autoridade sobre ele, mas para ser a sua auxiliadora e sua glória. Ambos se completam e nenhum dos dois é completo sozinho. E a mulher foi enganada. A mulher não precede ao homem na ordem da criação, mas foi tomada do corpo de Adão. Seu nome, que seria Ishá, deriva do pronome do homem, lá em hebraico, que é Ish. Ou seja, a mulher tem que saber a sua posição. Mas, queridos, tem muitas igrejas aí, muitos obreiros, inclusive em muitos seminários bíblicos, que são altamente preconceituosos quanto ao ministério feminino. Eu vou deixar minha posição pessoal. Eu acredito muito no ministério feminino. Coloquei uma foto ali mostrando uma mulher na escola dominical. Quem de nós aqui, que está nessa aula aqui hoje, não foi educado um dia por uma mulher? Principalmente na escola dominical, onde a predisposição feminina é muito maior que a masculina para fazer aulas, para dar aulas, para instruir os nossos filhos. Então, se tem pastor grandão hoje, pastor presidente, bispo, seja lá o que for, eles só estão lá porque um dia eles tiveram a aula, a ajuda, o auxílio de uma mulher. Então isso é muito importante. O que eu não concordo, gente, eu vou falar abertamente para vocês. Eu acho muito importante mulher pregar. Nessa época de Paulo, não era normal a mulher falar, porque era uma sociedade altamente machista, altamente preconceituosa. Naquele contexto social, a mulher não tinha quase valia nenhuma. A funcionalidade da mulher era apenas gerar filhos. E quando não gerava, ela era amaldiçoada. Então, Paulo não está condenando o ministério feminino. Tanto é que a igreja precisa do ministério feminino. Se não tivesse ministério feminino na igreja hoje, as igrejas não cresciam como crescem. O que eu não gosto, particularmente falando, isso aqui é opinião minha, é de mulher que é usada por Deus sim, mas quer imitar homem pregando. Faz voz de homem, fica rouco. Eu já não sou a favor de homem que muda a voz na hora de pregar. Tem homem que fala fino, mas na hora que vai pregar fala... Vira um trovão, vira um raio, vira uma tempestade, fica rouco, fica carioca, os irmãos, Pai do Senhor Jesus, e é paulista. Então, você, se vai ensinar, se vai pregar, se vai fazer alguma coisa, você precisa exercer isso sem mudar a sua personalidade. Então, eu sou super a favor do ministério feminino, mas eu sou contra a mulher querer ser homem na hora de fazer o ofício que ela tem na igreja. Então, a gente tem que entender a época passada e o que acontece hoje em dia. A mulher pode fazer, deve fazer, é necessário, mas não precisa imitar os homens. Isso é opinião minha, ok? E ele vai falar também aqui sobre desejar o episcopado. Desejar o episcopado, queridos, é almejar chegar numa posição dentro da igreja. Mas para eu chegar numa posição dentro da igreja, eu preciso cumprir alguns elementos essenciais para conseguir o episcopado. Agora observe no seu slide, você vai ver que desejar o episcopado é uma excelente coisa. Mas, primeiro, eu tenho dois ingredientes ali para eu conseguir ser uma bênção como bispo na igreja. O primeiro é ser irrepreensível, que significa ninguém tem que chamar a sua atenção. Viver de uma forma que ninguém precise chamar a sua atenção. O segundo passo, ser esposo de uma só mulher. Naquela época, a poligamia era muito comum. Um homem ter mais de uma esposa, naquela época. Mas para o bispo da igreja que quer ser um crente exemplar, ele deve ser esposo de apenas uma. Ele tem que também ser temperante, tem que ser modesto, sóbrio, hospitaleiro, sabe abrir a casa, sabe receber as pessoas, o mínimo de educação. O bispo, o obreiro da igreja, ele não pode ser dado ao vinho, porque lá em Efésios 5,18 vai dizer que não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho traz contenda. Não pode ser violento, não pode ser espancador nesse caso. Tem que ser inimigo de contendas. Viu uma conversa furada aqui? Eu vou para lá, ok? Não pode ser avarento, amar o dinheiro, mão de vaca. Então, ele deve governar bem a sua própria casa e não seja neófito, ou seja, novo convertido. E principalmente, pessoal, tem que dar bom testemunho. E também, pessoal, para os diáconos, são as mesmas instruções que ele vai dar para os bispos que dirigem a igreja. Não é porque é um diácono que serve mesa que eu vou amolecer a corda, vou afrouxar a corda para ele viver melhor. Não, o mesmo parâmetro do bispo é do diácono e todo cristão tem que seguir essa receita de 12 ingredientes para ser uma bênção, para ser uma pessoa irrepreensível. E aí, para finalizar essa lição de hoje, motivações que Paulo teve para escrever. O apóstolo manifesta as razões para escrever essas instruções. A primeira
ele tinha uma expectativa de ver Timóteo logo, mas temia que esse encontro fosse demorar. A segunda é a questão em pauta, não comportava demora, visto que tinha relação com a casa de Deus. O ministério da piedade é grande e passou pelos seguintes processos. O primeiro foi manifesto na carne, o segundo foi justificado no espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Então, queridos, nós podemos agora ver nessa síntese a motivação que leva Paulo a escrever, lembra? Corrigir os falsos ensinos, mostrar como que um obreiro deve se preparar, que o obreiro tem que ser preparado, qual é o perfil padrão de um bispo, de um diácono, qual é a posição das mulheres dentro da igreja. Então, Paulo vai fazer um compilado orientando essa igreja. Por isso é uma epístola pastoral, ok? Então, nós fizemos um resumo aqui. Espero que seja bênção, tenha sido bênção para a sua vida. Eu peço que você agora entre lá no site e responda o questionário referente à lição de número 7 ou o seu caderninho aí, que está no meio do seu livro, com certeza no meio da sua Bíblia, que com certeza a sua nota vai ficar muito boa. Eu fico por aqui, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.